Olá pessoal, voltamos com mais um Projecast. Para você que está construindo ou reformando, aqui você vai ficar por dentro de tudo sobre as melhores soluções em sustentabilidade, economia e tecnologia. Já deixo o nosso muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Já curte, comente, compartilhe e segue o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. O nosso programa de hoje estaremos respondendo essas dúvidas e dos comentários que deixaram no nosso vídeo anterior. No nosso último programa, nós falamos sobre as vantagens de você instalar os sistemas de energia solar e também a venda de energia. Isso gerou muitas dúvidas, né, Jéssica? E hoje nós vamos estar, então, esclarecendo aqui. A primeira pergunta aqui, qual a diferença entre as placas mono e policristalina? Isso, essa dúvida, ela é bem constante e impacta principalmente no custo do material, Chay. A diferença entre o material mono e policristalina é bem simples, tá? Então, o silício, que é a matéria-prima principal do módulo fotovoltaico, é um cristal. Então, a gente imagina aí um diamante, por exemplo. Ele também é um cristal e ele é como se fosse lingotes. Então, a gente imagina um cilindro, né? Que é o que a gente chama de lingote, que é o que é extraído da natureza. Então, como é feito o painel monocristalino? É extraído um lingote, um único cristal, e fatiado para fazer aí as células do módulo, da placa, né? Como qualquer um quiser chamar. Já o policristalino é utilizado os restos desse corte de cristal. Ou então, cristais menores, que são unificados, aquecidos, para formar um novo lingote e depois fazer o fatiamento. Isso impacta principalmente no custo, porque quando o cristal é único, que é o monocristalino, ele é mais caro. Então faz com que o sistema fique com um valor um pouquinho mais elevado. Impacta também na questão da produtividade. Então quer dizer que tem um que é melhor do que o outro? Não. Por quê? Porque depende muito da onde vai ser instalado. Por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul temos uma insolação muito baixa. Então, temos que dar preferência aos sistemas monocristalinos. Por quê? Porque temos uma radiação menor, então a gente tem que absorver o máximo possível dessa radiação. Já para outros estados, como por exemplo Mato Grosso, onde tem uma radiação muito maior, pode sim ser usado o sistema policristalino, porque tem muito mais radiação, então indiferente a essa pequena perca que vai ter. Já aqui no Rio Grande do Sul, nós damos preferência para o monocristalino por causa da radiação. Então seria mais essa questão de regiões, ali seria um melhor aproveitamento. Exatamente, exatamente. Então não é que um é pior e o outro é melhor. Dependendo de onde você vai estar instalando, você pode usar ou um ou o outro, tá? E também quem quer economizar ali na questão na hora de instalar, pode sim instalar o policristalino, não tem problema, tá? Só vai realmente lá a longo prazo, no decorrer aí de 20 anos, tu vai perceber essa diferença do que um módulo gera do que o outro módulo gera. Outra pergunta muito recorrente aqui é qual o melhor telhado para a instalação? Preciso ter um telhado específico? Como é que é? Sabe, Chay, que tem muitos clientes que quando nos procuram, a primeira coisa que falam é, mas ó, tem que olhar meu telhado, porque meu telhado não dá para instalar. E, gente, não é verdade. Todo telhado é possível instalar. Se não tem telhado, tem solo, tudo dá para dar um jeito. Então, assim, para o sistema fotovoltaico ter uma melhor geração, ele tem que ter uma orientação padrão, tá? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente orienta ela a norte e também com uma inclinação próxima a 23 graus. Ah, mas o meu telhado não é norte, meu telhado não tem 23 graus. Não tem problema, pode instalar. Só que quem vai fazer o projeto tem que estar ciente da orientação, ciente da inclinação, para dimensionar esse projeto com uma quantidade de placas suficientes. Por quê? Quando as placas não estão orientadas corretamente, vai ter uma produção menor. Então, quem faz o projeto tem que estar ciente disso para colocar talvez uma placa a mais, ou às vezes para fazer
uma estrutura de elevação para inclinar para o outro lado. Então, tudo dá para fazer. Tem que avaliar o local e o profissional que está projetando tem que saber o que está fazendo também, tá? Mas é só isso. Qualquer telhado dá para instalar, tá? Então, seu telhado não é problema, você pode instalar sim o sistema de energia solar. Exatamente. Outra pergunta aqui, Jéssica, que veio bastante nos nossos comentários, é o que acontece se eu vender a minha casa? Como é que fica essa questão da instalação daí? Essa é uma dúvida também sobre quem tem local alugado, Com certeza. né? Então, eu tenho aqui um contrato de locação que vai durar 10 anos, mas a gente sabe que o sistema ele dura muito mais do que isso, né? Então, pessoal, isso não é problema, porque o que acontece? Quando você faz um sistema de energia solar, você faz um projeto homologado junto à concessionária e esse projeto é seu, tá? Quando você vende a casa, você pode tanto vender esse projeto quanto levar esse projeto com você. Interessante, essa aqui eu também não sabia, gente. São duas questões. Então, eu passei a casa e vou deixar aqui um sistema fotovoltaico. Vai chamar lá a empresa qual você contratou ou outra de preferência, né? Que você queira escolher naquele momento e vai fazer uma nova homologação com um novo dono da usina. É locado, quero levar comigo. Vai chamar a empresa novamente, vai fazer a retirada desse sistema e vai levar para outro local. Mesma coisa acontece quando, por exemplo, você quer trocar o telhado. Então, retira o equipamento, faz ali a manutenção que é necessária para trocar o telhado e coloca ele de novo. Então, não tem problema. E o melhor de tudo, se você vai fazer a venda da residência ou do comércio que já tem a energia solar, valoriza o imóvel, né? Com certeza. Como eu faço, Jéssica, para compartilhar? Eu tenho a energia, como é que eu faço para compartilhar isso com os meus vizinhos, ou enfim, com outras empresas também, né? Sim. São 5 formas que a gente consegue fazer esse compartilhamento dentro da lei, tá? Então, a primeira forma é enquanto pessoa física. Então, eu tenho o meu CPF, instalei aqui na minha casa e eu quero mandar para uma outra residência que é minha também. Então, essa outra residência tem que estar com a fatura no meu CPF, no CPF aonde está instalado o sistema fotovoltaico. Isso também serve para CNPJs. CNPJ entre o quê? Ou mesmo CNPJ ou CNPJ matriz e filiais. Então, aqui está a primeira questão, tá? Depois, a gente tem a questão dos condomínios. Seja um condomínio predial, então tem um prédio lá, todo mundo usa a mesma área comum e tem os seus apartamentos, ou os condomínios de casa, tá? Tem uma única regra que a gente tem que a lei coloca para nós, que não pode passar uma via pública entre esse condomínio. Então, se, por exemplo, é um condomínio, mas passa uma rua e de um lado e do outro é o mesmo condomínio. Então, teria que fazer uma usina para um lado e outra usina para o outro, tá? Essa é a única regra. Depois disso, a gente tem o consórcio, tá? Assim como a gente compra uma carta, a gente vai lá no banco e diz para o nosso gerente, eu quero investir um pouquinho por mês para depois eu ter o valor total. Então, você compra uma carta de crédito lá no banco. Você faz um consórcio de energia solar. Então, cada pessoa que é participante desse consórcio tem uma porcentagem dessa usina, tá? Aí não tem, não precisa ser mesmo CPF. Então, nesse caso, você consegue reunir várias pessoas e fazer um consórcio. Ou ainda fazer uma cooperativa. Qual a diferença do consórcio e da cooperativa? Cooperativa, ela tem impostos. Então, dependendo da quantidade de pessoas que tu vai colocar ali, tem que ser cooperativa, mas tem que estar ciente de que tem que ter um contador para estar cuidando de tudo e tem impostos a pagar, tá? Então, qualquer uma dessas 4 modalidades a gente consegue fazer o compartilhamento de energia. Lembrando sempre, quem vai homologar esse projeto, essa usina junto com a concessionária, é que vai indicar a melhor forma de deixar isso dentro da lei, tá? Então, mas é importante todo mundo saber as formas que existem
de homologar. Muitas Isso. formas para você compartilhar energia. Exatamente. E às vezes não dá de um jeito, dá para fazer de outro, por isso que é importante buscar uma empresa que saiba realmente o que está fazendo, né? A gente sempre fala buscar um engenheiro, porque são eles que vão homologar junto com a concessionária e que tenham esse conhecimento para indicar a quem é o cliente final aí, qual é a melhor forma de fazer. O que eu devo levar em consideração na hora de eu escolher que empresa que vai executar o meu projeto? Muito interessante essa pergunta, Chay. Geralmente quem busca o sistema de energia solar faz vários orçamentos, o que é o correto, tá? Principalmente porque a gente fala de valores altos, né? Mesmo que com um investimento que tenha retorno em torno de 4 anos, é um investimento alto, então tá certíssimo o cliente que busca mais do que um orçamento. Mas tem algumas coisas que sim devem ser levadas em consideração na hora de escolher a empresa para que faça com uma empresa séria e que realmente receba lá no final aquilo que está sendo proposto no orçamento, na proposta que está sendo recebida, né? Então, primeira coisa que eu sempre pergunto, digo para que os nossos clientes saibam qual é o módulo que vai ser instalado, né? Qual a tecnologia que ele tem, se ele é mono, se ele é policristalino, qual é a potência desse módulo, qual é a quantidade de módulos que se tem. E aqui a gente tem a primeira questão de comparação, né? A quantidade de módulos, ela vai dar uma informação para nós, que é a potência do sistema, potência de quilowatt-pico, né? Então, isso é o primeiro ponto a ser comparado ali para saber se uma vai produzir mais ou a outra vai produzir menos, é o quilowatt-pico. Essa é a primeira informação, tá? Depois disso, a potência do inversor. E aqui eu abro um parêntese para a gente estar atento à informação do inversor. Por quê? O inversor, ele é o coração do sistema, eu já falei outras vezes aqui, e ele tem duas entradas, vamos dizer assim. Aquela que entra a energia e aquela que sai a energia. Então, o inversor, ele tem uma entrada e uma saída, tá? Quando eu falo da potência do inversor, eu estou falando da capacidade que ele tem de saída, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um inversor de 5 e instalar nele 7 kWp. Posso, porque a gente tem a questão que é o overload, que é essa potência a mais que ele tem na entrada. Mas isso não significa que é o que ele vai entregar na saída, tá? Então, aqui a gente tem uma questão que é bem técnica, mas é bem importante questionar quem está apresentando uma proposta para a gente entender se realmente o que está entrando nesse inversor é o que vai sair. Por quê? Eu vou dar um exemplo para que as pessoas entendam como funciona. Se eu tenho um sistema que é instalado em leste e oeste, em nenhum momento eu vou ter a capacidade máxima de produção dele, porque durante a manhã vai estar uma maior produção em um lado, durante a tarde em outro. Então não tem problema nenhum eu ter um inversor de 5, por exemplo, e instalar nele 7. Agora, se eu tenho um sistema totalmente norte, na orientação e na inclinação correta, a todo momento ele vai estar na capacidade máxima. Então, se eu instalar a capacidade de entrada, mas a saída dele for menor, vai chegar um momento no aplicativo, que é onde a gente faz onde a gente observa quanto está girando, que ele vai subir e ele vai ficar reto. Por quê? Porque está entrando uma quantidade maior, mas não está saindo essa quantidade. Então, aqui é uma informação bem importante para a gente entender como funciona o sistema e a gente não cair naquele golpe, né? Porque às vezes coloca um pouquinho menos de inversor ali, mas não vai gerar o suficiente lá na frente, né? E tem toda a questão também da empresa que vai prestar manutenção, né? Tem alguma empresa ali que instalou e daí? E depois, né? Isso. Questão da manutenção e do monitoramento também, Chay. Porque assim, ó, eu não tenho Wi-Fi aqui, um exemplo, né? Não tenho Wi-Fi, eu não sei como tá gerando, mas também não ensinam. E aí? Que é o que acontece nas áreas rurais, né? Principalmente. Então, assim,
tem que ensinar, tem que ver quem está fornecendo esse sistema para você, pedir para eles ensinar, olhar o gráfico, olhar, entender os alertas que está aparecendo, porque se acontece alguma coisa com o sistema, o próprio aplicativo já vai estar mostrando. Mas precisa entender também, né? Tem que ver tudo isso na hora de escolher a empresa, né? Se ela vai te ajudar nesse momento que você precisa, Sim, né? e importante estar em contrato isso, né, Chay? Sim, com certeza. Não dá também, a gente sabe que existem empresas confiáveis e existem empresas não confiáveis, né? Então tem que estar ali no contrato. Quanto que vai gerar? Quantas placas vão ser instaladas? Como que vai ser prestada essa manutenção? Ou se não vai prestar manutenção, tem que estar no contrato. Isso é. Você está fazendo um investimento para ter aquela segurança, né? Exatamente. Então, lembrem sempre de perguntar para essa empresa, para esse vendedor que está ali com vocês, mas essa informação que tu está me dando vai estar no contrato, né? Principalmente, outra questão, quando você deixa o inversor sobrando, que é aquilo, eu vou instalar 10 placas, mas o inversor tem capacidade para 20. E aí depois a empresa some, a segunda que vai fazer ali, que vai começar a atender esse cliente, não sabe o que foi instalado. Então, tudo tem que estar no contrato para que, mesmo que essa empresa não te atenda depois, outra empresa que possa vir entenda o que foi instalado, o que foi feito, o que não foi feito, né? E a manutenção é muito importante também. Mesmo que essa empresa não preste a manutenção, estar descrito no contrato o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? Então, essas questõezinhas aí são bem importantes avaliar no momento de escolher a empresa com a qual vai estar fechando o negócio. Como eu aciono a garantia do meu equipamento? Importante também. Vou falar um pouquinho sobre Horizon Smart agora. Nós aqui, enquanto Horizon, a gente não presta a garantia, porque os equipamentos aos quais nós comercializamos têm garantia direta de fábrica. Mas está previsto em nosso contrato que a partir do momento em que precisar ser avaliado uma garantia, é de nossa responsabilidade fazer o acionamento dela, tá? Então, primeira coisa que o nosso cliente precisa saber. Para acionar uma garantia, é necessário, primeiro, entrar em contato com a fábrica, abrir um protocolo, como todo e qualquer manutenção, né? Fazer um laudo, que só pode ser feito por um engenheiro ou então por um responsável técnico, tá? Fez esse laudo, vai mandar. Às vezes essa empresa vai retornar dizendo, olha, eu preciso que esse equipamento venha para nós para fazer uma avaliação. Então, talvez tenha que enviar esse equipamento e aguardar um período para que seja enviado ou um novo equipamento, ou se for avaliado que a garantia não cobre, eles vão retornar aí com esse retorno negativo. Mas o que é importante saber da empresa a qual foi feito o negócio, a qual foi fechado o negócio. Essa empresa vai te dar essa assessoria na hora de acionar a garantia ou não? E se der um problema no meu sistema e eu vou ficar 30 dias sem geração, essa empresa com a qual foi fechado o negócio vai me emprestar um equipamento para mim não ficar sem geração? Olha, gente, é tudo detalhes muito, muito importantes na hora de você escolher que empresa que vai fazer o seu projeto. Essa questão da garantia deve estar presente no contrato, não só no sentido de se a empresa vai te ajudar ou não, mas com quem é essa garantia. Porque ela pode ser direta de fábrica, né? Na grande maioria das vezes é. Ela pode vir do fornecedor, o que é muito legal, tá, Chay? Por quê? Porque quando ela vem do fornecedor, ela é muito mais rápida do que direto com a fábrica. Então, para a gente entender como funciona o sistema, existe a fábrica, existe o fornecedor e existe quem faz essa instalação e vende o equipamento para vocês, para o cliente final, que é o integrador, que geralmente é quem não fornece a garantia. Tá? Ele faz a integração entre o equipamento aqui do fornecedor e o cliente final. Então, a garantia ela pode ser ou direto da fábrica, que é a última pontinha, por isso é mais demorada, ou com o fornecedor, que é muito mais rápido. Então, é importante ter essa informação do vendedor, se essa garantia é de quem. E se é o cliente que tem que fazer, ou se é
a empresa que vendeu que vai dar esse auxílio também é bem importante. Então, esse foi o nosso Projecast de hoje. Obrigada, Jéssica, por tirar aqui as nossas dúvidas. Obrigada, Chay. Mais uma vez, obrigada a quem nos assistiu. E se ficou mais alguma dúvida, tem mais alguma questão, alguma sugestão que vocês queiram deixar aqui para o nosso canal, deixa aí nos comentários e não esquece de seguir. Tchau!